Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos continuar aqui então o nosso estudo da química e hoje o tema da aula é tabela periódica, tá bom? Essa tabela aqui que vocês vão usar agora no nono ano e também vão utilizar durante todo o ensino médio para fazer diversos exercícios, para ver distribuição eletrônica, para conhecer um pouco mais sobre os elementos, seja o que for. Essa tabela aqui ela classifica todos os elementos que existem no universo. E é claro, no nosso planeta, no nosso corpo é formado por diversos tipos de átomo e esses tipos de átomos estão aqui organizados nessa tabela. No nosso material a gente fala um pouquinho sobre a organização e fala que essa tabela moderna, foi proposta por Mendeleev e teve, claro, atualizações, novos elementos foram sendo descobertos e atualmente nós temos ao todo, vou passar a setinha aqui para explicar, do elemento número 1, que é o hidrogênio, tá? Até o elemento 103. Porém, esses elementos que vocês têm na tabela aqui, que são em cinza, que o símbolo está em cinza, são elementos, na verdade, artificiais, criados pelo homem em laboratório. Alguns duram alguns segundos, outros milésimos de segundo. Eles não são estáveis, eles perdem os prótons dos núcleos, tá bom? Então, quantos elementos de fato existem na natureza? Ao todo são 92. Então vocês vão ver que vai vir do 1 até o 92, que é o urânio. Então na natureza esse é o limite, dos elementos que a gente encontrou até hoje. E o urânio é o elemento mais pesado, natural, que ocorre aqui na tabela periódica. Então vamos fazer aqui uma introdução, explicando um pouquinho sobre a tabela. Inicialmente, pessoal, não existe um padrão de aonde vão ocorrer os números e os dados nos elementos na tabela periódica, tá? Então, se você olhar aqui no cantinho esquerdo inferior, aqui vocês vão ver que tem como se fosse uma legenda, aonde o número atômico vai estar em cima, o símbolo vai estar aqui no meio em negrito, embaixo vai estar o nome do elemento e aqui inferiormente vai estar a massa atômica desse elemento. Algumas tabelas têm, como essa tem, a distribuição eletrônica aqui na lateral, tá bom? Então vamos pegar aqui um elemento como exemplo, vamos pegar o primeiro elemento lá, que é o hidrogênio. Então o número que tiver aqui em cima é o número atômico dele. Vocês aprenderam que o número atômico é o número de prótons que esse elemento tem, que é o que dá a característica para ele, Se ele tem um próton, ele é hidrogênio, se ele tem dois prótons, vamos aqui para o outro lado, ele vai ser o hélio, tá bom? E o símbolo do átomo aqui é sempre uma letra maiúscula, tá? E quando for necessário, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, sempre, tá bom? Aqui no caso o hidrogênio é H e o hélio é HE com letra minúscula, sempre. Por que é uma maiúscula e outra minúscula? Vamos pegar o exemplo aqui do cobalto, que é o elemento 27. Ele é CO. Se eu coloco que eu tenho um elemento CO ali, você sabe, pela letra maiúscula e uma minúscula, que eu estou falando de um elemento só. Se tivesse duas letras maiúsculas, seria, por exemplo, o carbono e o oxigênio. Aí eu não tenho mais só um átomo, eu tenho uma molécula aqui, como o famoso CO2, que é o gás carbônico. Nós temos, então, dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono compondo aquela molécula lá. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho da organização da tabela aqui, pessoal. Vocês viram aqui que tem alguns números aqui em cima, que vai de 1 até 18, e aqui eu tenho 7 números aqui, de 1 a 7. Bom, inicialmente, pessoal, tem várias maneiras da gente ver a tabela, tá bom? Aqui é um pouco mais clara para vocês, é que você lê ele na forma de linha, você lê a tabela na forma de linha, ela vai cada vez aumentando mais, de 1 para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Essa forma de organização aqui em linhas, tá bom? Que a gente chama, na verdade, de períodos ou séries, tá? E você vai ver que tem 7, é uma forma de organizar os átomos por conta do seu número atômico, de forma crescente, sempre. Então você vê aqui que vai de 1 aqui até 92 os naturais, correto? E essas séries também, elas ajudam você da seguinte forma.
Vamos supor que eu quero saber quantas camadas tem um certo elemento aqui, ó. Vamos supor que eu quero saber quantas camadas eletrônicas tem o magnésio. Ele não está aqui na linha 3, no período 3? Quer dizer que ele vai ter 3 camadas eletrônicas. E se eu for olhar aqui a distribuição dele, ó, 2, 8 e 2. Quer dizer que ele tem 2 na camada K, 8 na camada L, tá? E 2 na camada M. Então, se você olhar aqui, ó, esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são as camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada fila de elementos aqui, né, que a gente chama de período, elas também estão classificadas no número de camadas que eles têm, tá bom? Entenderam isso? Então, vamos falar então da disposição de colunas aqui dessa tabela. Antigamente a gente tinha uma denominação que a gente chamava de família, tá bom? Isso já entrou um pouco em desuso, tá? Mas vocês veem aqui, ó, que tem 1A, 2A e aí começa 3B, 4B, 5B. Esse aqui são os nomes das famílias, das antigas famílias da tabela periódica, que atualmente foram classificadas de 1 a 18, que a gente chama de grupos da tabela periódica, tá bom? Ficou um pouco mais simples, né? Mas como vocês também vão encontrar esse tipo de classificação aqui na tabela, a gente está explicando, tudo bem? Então a gente vai ter aqui 18 grupos na vertical de elementos químicos. E o que querem dizer esses grupos aqui, pessoal? Na verdade, esses grupos aqui, eles ajudam também na distribuição eletrônica, tá bom? Então, vamos olhar aqui o número das famílias aqui, ó. Você tem famílias que terminam com A, aqui ó, começa com 1A, 2A, você vai pular essa parte aqui mais baixa da tabela e vem para cá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O que quer dizer esses grupos aqui, ó? Esses grupos quer dizer que esses átomos aqui tem um átomo na camada de valência, esses daqui tem 2 átomos na camada de valência e esses daqui, 3, 4, 5, você pode observar aqui, ó, que todos compõem aqui os grupos, terminando com o número correto aqui de elétrons. E esse grupo aqui finalizando tem 8 elétrons na camada de valência aqui, que vocês sabem que é o grupo dos gases nobres, que são estáveis aqui. Então, esses grupos geralmente são inertes, a gente vai falar um pouquinho depois sobre eles. Tudo bem? Entenderam então como a gente pode localizar um elemento por linhas e colunas, que a gente chama de períodos ou séries, e aqui de grupos, ou também, um pouquinho em desuso, de famílias. Então, posso localizar aqui, por exemplo, o cálcio. Aonde que o cálcio fica na tabela periódica? Ele fica aqui, ó, no 4º período e no 2º grupo. Localizei esse aqui. Ou também posso falar que ele fica na família 2A? Pode falar, ele fica no 4º período e na família 2A. Tudo bem? E esses elementos aqui que terminam em B, o nome da família, que começa com 3, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B é uma família aqui maior, ó, ela ocupa essas 3 colunas aqui, e depois temos 1B e 2B. Esses aqui são os elementos de transição, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Terminamos então a primeira parte do nosso vídeo aqui. Bom, partindo então para a segunda parte do nosso vídeo, pessoal, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a classificação aqui dos elementos. Você viu que a tabela é toda colorida, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os grupos que a gente tem aqui dentro da tabela, né? Na verdade não grupos, né? Na verdade são classificações desses elementos, tá bom? Então, basicamente, começando pelas famílias aqui, nós temos a família A, tá? Todos esses que terminam com A, que basicamente são esses 2 grupos, e desses daqui para frente, tá bom? Que a gente chama de elementos representativos, tá? Eles são os elementos mais conhecidos que a gente tem, tá bom? Não quer dizer que os outros também são desconhecidos, mas são os elementos que a gente mais utiliza aqui. E eles são nomeados aqui com o A depois do número, tá bom? Como as famílias. Como eu falei, hoje em dia isso está um pouco em desuso, então mais a gente vai usar o número dos grupos. Então são os grupos aqui de 1 a 2 e de 13 a 18. Em algumas tabelas você vai encontrar o 18 como grupo 0 também, tá? Como família 0, tá bom? Não é muito comum, mas você pode encontrar por aí também. E os outros elementos que estão aqui no meio, esses daqui de baixo,
e essas duas linhas aqui, ó, que são os metais de transição, tá bom? Esses metais de transição se encontram aqui no meio da tabela e são metais e fazem aqui a transição desses elementos aqui para os não metais, que a gente vai falar já já, tá bom? E nesse grupo aqui, ó, o grupo 3, você vai ver que existem dois elementos aqui, dois quadradinhos que estão com asteriscos aqui. São as séries dos lantanídeos e dos actinídeos, tá bom? Eles fazem parte aqui desse grupo 3, só que essa tabela ficaria gigante, né, com essa linha aqui, tá bom? Então, todos esses elementos aqui, você pode perceber que eles fazem parte aqui desse grupo, eles terminam aqui, ó, a sua camada de valência com 2, então eles fariam parte desse grupo aqui, tudo bem? Então, quando você lê uma tabela e vê esses elementos aqui, tá? Eles, na verdade, fazem parte desse grupo 3 ou da família 3B aqui, tudo bem? Tá? Só que agora, no ensino fundamental, vocês não vão trabalhar muito com esses átomos aqui, tá ok? Então, continuando aqui a falar, então, um pouquinho da tabela inteira. A gente vai ter aqui, basicamente, 3 grupos de elementos aqui na tabela, pessoal. Esses grupos vão incluir os metais, os não metais, também chamados de ametais, e os gases nobres, tá ok? O único elemento que vai ficar fora de qualquer classificação vai ser o primeiro elemento, o hidrogênio, tá bom? Ele não vai fazer parte dessas classificações justamente por não apresentar características que o incluem em um grupo só, tá? Então ele é deixado de fora dessas classificações aqui, ok? Tirando então o hidrogênio, você vai pegar aqui toda essa parte da tabela, ó, desde aqui do lítio, tá? Até aqui esses elementos aqui, meio íon verde musgo e esses elementos acinzentados, todos eles são metais, tá bom? Então desenhando aqui com a seta, ó, desde esses elementos aqui até aqui começando no boro e fazendo uma escadinha, ó. Esses elementos aqui vão fazer parte, tá, dos metais. Por que eles fazem parte dos metais? Se você observarem, com poucas exceções, todos eles são sólidos, tá bom? Eles geralmente têm o brilho metálico, né? Eles também são dúcteis, eles são maleáveis e também são ótimos condutores aqui de energia, tá? Condutores de energia elétrica e de energia térmica, condutores de calor também, tudo bem? Os ametais já não são tão bons condutores assim, ok? Com exceção do carbono ali, o resto não são bons condutores de calor. Qual que é a exceção aqui dos metais no caso de ser sólido? É o mercúrio, né? A gente já falou um pouquinho sobre o mercúrio. O mercúrio, se você olhar que a letra dele é vermelha, então quer dizer que ele é líquido na temperatura ambiente, tá ok? Então ele vai fugir um pouco das regras aqui que a gente aplica aos metais, ok? Bom, fazendo um adendo aqui rapidinho, pessoal, nós temos aqui 2 grupos aqui no canto esquerdo da tabela, que são os metais alcalinos, que fazem parte, claro, dos metais, e os metais alcalinos terrosos, que também fazem parte dos metais, mas estão separados aqui. Eles estão separados por algumas características aqui que vale a pena falar, tá? Primeiro, os metais alcalinos são altamente reativos com a água, tá? E costumam formar hidróxidos, tá bom? Hidróxidos são substâncias alcalinas, por isso são chamados de metais alcalinos. Ou seja, têm características de metais e formam substâncias alcalinas, tá bom? Todos têm um elétron na camada de valência, então todos eles costumam formar íons, né? Os íons mais conhecidos aí por vocês são os íons sódio, o íon potássio, né? K+, Na+, então são íons com carga 1+, né? São cátions com uma carga positiva aí a mais, tá certo? Esses metais aqui, então, além de terem as características de boa condutividade e tudo mais, eles são metais moles, tá bom? Podem ser cortados com faca até, e são bem coloridos, tá bom? São até utilizados alguns em fogos de artifício para gerar aquelas luzes coloridas e tudo mais. E também são metais de baixa densidade aqui. Assim também como os metais alcalinos terrosos aqui, que são esses do grupo amarelo. Esses, no caso, vão reagir e formar óxidos, tá bom? Como, por exemplo, o óxido de magnésio, o óxido de cálcio,
que antigamente eram chamados de terras, por isso que são os metais alcalinos terrosos, daí que vem esse nome. E eles também têm as mesmas características de boa condutividade, são sólidos, também são metais mais moles, tá? E de baixa densidade, e formam aqui íons de carga 2+, tá bom? Como o Mg+, o Ca+, né, que é o íon cálcio, e costumam então formar óxidos, né, com oxigênio, formando então óxido de magnésio, óxido de cálcio e tudo mais. E por fim aqui vale a pena falar um pouquinho mais sobre os semimetais aqui, né, que são esse grupo aqui nesse verde, um pouquinho puxado para o cinza também, tá? Eles têm características de metais, mas também têm características de ametais. Então é como se fosse mesmo um grupo de transição de características aí. São condutores, mas também não são bons condutores. São maleáveis, mas também não são altamente maleáveis, alguns chegam até a quebrar. Então tem características aqui um pouco de metal, um pouco de ametal. Tudo bem? E os ametais, ou também chamados de não metais. Vocês veem aqui que eles estão na cor verde aqui, ó, tá? São esses elementos aqui que você vê em verdinho, tá bom? Do qual inclui aqui também essa família aqui dos halogênios, tá bom? Que seria a família 7A ou o grupo 17. Eles também são não metais, tá? São considerados ametais. O que esses elementos têm em comum aí? Eles não brilham, tá bom? Não são bons condutores de energia, com exceção do carbono, tá? E, de fato, eles apresentam diferentes estados físicos aqui. Você vai ver que tem sólidos, gases e líquido, né? No caso do bromo aqui. E, por último, aqui nós temos a classificação dos gases nobres. Pessoal, esses gases nobres costumam não ser reativos, tá? Pelo menos a maioria deles. Então, eles estão representados aqui nesse último grupo, grupo 18, ou família 8A ou família 0, como a gente falou, tá? E eles têm a camada de valência estável, ou seja, eles têm 8 elétrons ali na última camada, variando ali de qual série que ele está, né? Então o hélio vai ter a primeira camada, o neon a segunda, o argônio a terceira e assim por diante. Tudo bem? Bom, isso aqui é o básico, tá, da tabela periódica, pessoal. Claro que tem muito mais informações sobre esses elementos. Esse vídeo aqui é mais para apresentar um pouquinho a tabela para vocês, tá bom? Se vocês buscarem mais informações, vocês vão ver que existem outros tipos de ler a tabela, como descobrir a eletronegatividade desses elementos e entre outras coisas, tudo bem? Para o ensino fundamental, é mais você conhecer a tabela e saber achar alguns dados aí, como o que é um período, né? O que é uma série, na verdade são as mesmas coisas, período e série, tá? E o que são grupos ou famílias também, tá bom? Que também são sinônimos. Grupos ou famílias, você pode usar os dois. E também, claro, né, saber o que é então um número atômico, saber como se escreve o símbolo de um elemento, como eu acho a massa em uma tabela periódica e, enfim, né, como achar também a distribuição, mesmo que eu não tiver esses dados aqui no canto direito, tá? Dá para eu pelo menos ter uma pista aí de como é a distribuição desse elemento. Se ele está no segundo grupo, por exemplo, eu sei que aqui basicamente ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, tudo bem? E se ele está aqui na quarta série, né, ou quarto período, eu sei que ele vai até a quarta camada, né? Até a camada N, por exemplo. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar a gente. E tchau!